Olá gente, tudo bem? Meu nome é Christian Vitorino, estou aqui ao lado de Lucas Araújo Camargo. Estamos gravando essa palestra para o primeiro Conatop. Agradecendo aqui primeiramente ao Marcelo Martinez, que tem nos dado todo o apoio, ao organizador do projeto, muito interessante. E estamos aqui contribuindo com os nossos conhecimentos, com a nossa expertise dentro da área da topografia, dentro da área das geotecnologias. Iremos falar hoje como obter modelos digitais de elevação a partir de sensores orbitais e aerotransportados. Meu nome é Christian Vitorino, como eu já falei. Eu sou diretor de novos negócios da TecTerra Geotecnologias e o Lucas é o diretor técnico da TecTerra Geotecnologias. TecTerra é uma empresa nova no mercado que atua basicamente desenvolvendo projetos na área das geotecnologias, obviamente. E trabalhamos muito com a questão da gestão territorial e de tudo que envolve os levantamentos relacionados ao território, ao ambiente. E do know-how que a gente tem é justamente falar sobre como gerar modelo digital de elevação, como gerar modelo digital de terreno utilizando essas geotecnologias, utilizando o aerolevantamento, utilizando um sensoriamento remoto, que são tecnologias que já estão consolidadas no mercado. Do roteiro que iremos falar nessa palestra, temos aplicação e conceituação de modelo digital de superfície e modelo digital de terreno, obtenção de modelos a partir de sensores orbitais, obtenção de modelos a partir de aerolevantamento e no final vamos fazer aí um pequeno debate, né, sobre questões do dia a dia, questões reais que podem ocorrer dentro das empresas e a busca de soluções relacionadas a essa temática. O Lucas vai falar um pouco sobre a questão da geração do modelo de superfície e de sensoriamento remoto, depois eu retorno para falar de aerolevantamento. Lucas, com você. Olá! Sobre as aplicações desses modelos. A representação tridimensional de fenômenos terrestres são objetos de estudo de diversos ramos da ciência, como sensoriamento remoto, geomorfologia, cartografia, engenharia, hidrologia, geologia, topografia e outras áreas. Dentre as possibilidades de aplicações temos o monitoramento de fenômenos naturais, gerenciamento de empreendimentos, estudos de viabilidade de novos empreendimentos, planejamento urbano e territorial, obras de engenharia. Outros estudos também podem ser realizados, sobretudo aqueles que não são possíveis ou limitados a partir da visualização em ambiente 2D, duas dimensões, né? E possuem a utilização da variável altimétrica como primordial. Ou seja, a utilização desses modelos tridimensionais pode ser tanto em novos empreendimentos ou empreendimentos que já existem. E antes de falar dessas aplicações em si e de como que a gente gera os modelos de superfície e terreno, eu vou realizar uma breve conceituação a partir de alguns conceitos que a gente encontra na literatura especializada sobre o MDS, o MDT, o MNT e o MDE, que eu noto que existe alguma confusão na conceituação desses termos, e que são termos e que são conceitos importantes para a gente entender o restante dessa palestra. O MNT, ou seja, o modelo numérico de terreno, considera todas as representações de elementos presentes na superfície terrestre. Por exemplo, uma interpolação de dados qualquer em que o dado tenha coordenada latitude, longitude e um Z que for o atributo daquela informação que a gente está trabalhando, daquela variável, ele considera um MNT.
o modelo digital de terreno, o MDT, ele considera todas as representações do relevo terrestre. Ou seja, a superfície terrestre ela foi representada de alguma maneira, é o MDE. Então, a partir do MDE, a gente já tem duas diferenciações importantes, que é o MDS e o MDT, que são objeto de discussão dessa palestra. O MDS representa a superfície terrestre acrescida de quaisquer objetos sobre ela. Desta maneira, se existirem formações vegetacionais ou edificações, por exemplo, a superfície representada será o topo dessas feições. Já o MDT representa a superfície real do terreno, sem elementos que influenciam na reflectância do pixel, como os que interferem no MDS. Ou seja, o MDT ele representa a superfície terrestre no nível do solo e o MDS com as informações vegetacionais, de edificações ou quaisquer outras que estiverem ali presentes. Aí, para representar esses dois conceitos, a gente tem essa figura, que em vermelho está representado o MDS e em verde o MDT. É possível notar que o MDT, em verde, ele considera só o solo. Já o MDS considera o solo mais as feições ali existentes. Nesse caso, algumas árvores, algumas edificações. Ali outra representação do MDS e do MDT, que no MDS, como eu já falei, tem ali, nesse caso, alguns prédios, né? Já no MDT, somente o terreno, sem esses prédios ou elementos que ali influenciam na representação do relevo. E agora uma foto. Aí vocês estão vendo uma paisagem rural, em que azul, nessa linha azul, nas duas linhas azuis, o terreno no nível do solo. Já em vermelho, a representação, daí no caso de dois exemplos, embaixo uma casa, em cima, no topo do morro, as árvores. Portanto, ali, vocês estão vendo que na representação do solo, se a gente for nesse sentido, da esquerda para a direita, a representação começa igual, do MDS e do MDT, as linhas azuis e vermelhas ficam iguais. No momento que chega na casa, ou no topo de morro, o MDS acompanha o topo dessas superfícies e posteriormente volta ao terreno. E como que a gente obtém esses dois produtos? Já considerando no processamento digital de imagens. Então a gente tem esse fluxo de obtenção que ele começa para os dois casos, né? Para o MDS e para o MDT. Começa com o imageamento, com a passagem do satélite. Posteriormente, a geração do par estéreo. Gerou-se o par estéreo, no caso do MDS, a gente já tem um produto final, que no caso é o MDS. No MDT é um pouco diferente. Então os dois primeiros passos são iguais, o imageamento e o par estéreo, e obtém-se também o MDS. E ali eu até coloquei em roxo, para destacar, a aplicação dos filtros, que eu vou explicar mais tarde. Aplicou-se esses filtros, a gente chega no MDT. Aí, um primeiro exemplo de filtro. Alguns filtros automatizados. Então, a gente tem ali um MDS, um recorte de MDS, a aplicação do filtro e o MDT, justamente sem esses elementos que interferem. No caso ali, parece que são algumas edificações, né?
E esse é um filtro mais automatizado. Nesse caso, esse exemplo de filtro é o exemplo de um filtro do software PCI Geomática. Mas esses filtros eles estão presentes em praticamente todos os softwares de processamento digital de imagens. E ali a gente tem o exemplo de outro filtro, já seria um filtro manual. Ali a gente tem a representação do MDS, com algumas edificações, e parece que ali é um viaduto. Aplicou-se o filtro e ocorre a exclusão desses elementos. Portanto, ali a gente começa a gerar, na minha direita, a gente começa a gerar o MDT, a partir da aplicação desse filtro em um dado originário, o dado inicial, que era um MDS. Agora, a partir desses conceitos, eu já vou entrar na parte da obtenção desses modelos a partir de produtos orbitais. E ali, para começar essa parte, tem dois satélites ali, que são satélites que geram, né, os produtos orbitais. Os produtos orbitais mais conhecidos, eles são as imagens de satélite. No caso, imagens no visível. A gente está vendo esse exemplo de uma área urbana, ali parte da grande BH, sede da Tecterra, em Belo Horizonte. E abaixo, aquela imagem com verde, com a utilização do infravermelho. Então esses são os produtos orbitais mais conhecidos, que são as imagens de satélite propriamente ditas. Mas também esses produtos orbitais, esses satélites, alguns no caso, eles têm a capacidade de geração desses modelos digitais de elevação. E aí eu representei, primeiro tem o SRTM, que ele é muito conhecido no mercado, né? É um produto gratuito, disponível, a gente consegue encontrar na internet para projetos de pequena escala, que é o MDT. E depois ali a gente tem uma representação de uma mesma área com o MDS e o MDT. E só para reforçar ali, a gente está vendo um viaduto ali nessa imagem do MDS. No MDT já não existe mais esse viaduto, justamente por aqueles filtros que eu expliquei anteriormente. Então os produtos gratuitos, o primeiro ali que eu já até citei, o SRTM, com 3 arcos de segundo, que ele chega a 90 metros de resolução espacial. Logo, posteriormente, o SRTM com 1 metro, com 1 arco de segundo e 30 metros de resolução espacial. E o Aster, que também é um produto, que também é gerado a partir de produtos orbitais. Todos esses produtos gratuitos. A gente consegue fazer o download na internet. E aplicar em alguns projetos. Sobretudo aqueles que trabalham em pequenas escalas. E ali no caso, essa área escolhida é a da Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte. Aí eu já entro, como eu citei, os produtos gratuitos, eles têm uma limitação, né, de escala, eles trabalham numa escala interessante. Não uma escala interessante, mas uma escala que possua grande nível de detalhes. E quais produtos que estão disponíveis no mercado que a gente consegue trabalhar com grandes detalhes? Um deles é o AES, que é o produto Advanced Elevation Series da Digital Globe, que é uma operadora de imagens de satélite. Então, abaixo a gente tem aí 3 produtos do AES. É o VHP, Very High Precision, VP, Very Precision, e o Mapping. 3 produtos diferentes, com a resolução espacial do modelo de 2 metros, 4 metros e 8 metros. É muito melhor do que o SRTM gratuito, por exemplo, que chegaria a 30 metros de resolução.
Então, mesmo o produto mapping, que seria o produto com a menor resolução espacial da AES, ele já tem uma melhoria significativa em relação ao SRTM. E podendo chegar até 2 metros no caso do VHP. E que tipo de modelo que eles são? O MDT ou o MDS? Aí isso vai ficar de acordo com a preferência do cliente, vamos falar assim. E precisa de um apoio de campo? No VHP e no VP é necessário esse apoio de campo. No mapping, não. O que é esse apoio de campo? É a coleta de pontos na área de interesse com GPS geodésico. E aqui coloquei 2 exemplos aí, do VHP MDS e do VHP MDT, da mesma localidade. Então ali no MDS a gente nota alguns pontos isolados que parece que são árvores no centro da imagem, um grande viaduto, um grande complexo de viadutos, algumas edificações, que no MDT esses elementos não estão presentes, justamente pelos filtros, né, que você tem anteriormente. Qual produto que é melhor? Isso aí é uma discussão que ela não cabe, porque isso vai depender da aplicação da pessoa. Às vezes o projeto dela demanda o MDS, às vezes demanda o MDT. Aí outro exemplo, no caso já é um MTT, um VHP, Very High Precision. Vocês estão vendo aí sem os elementos, né, de viadutos, edificações e árvores. Mas vocês notam também que o talude ali das ruas, o corte, talude e aterro das ruas ainda está presente. Que isso aí faz parte do terreno, né? E também no outro caso também. Outro produto comercial disponível no mercado é o da Airbus, é o Geo Elevation Services. E eles têm uma gama, aí vocês estão vendo nesse quadro, eles têm aí seis produtos, né? Que vão aí desde 30 metros de resolução espacial igual ao SRTM até 1 metro de resolução espacial. Passando aí por 4 metros, 8 metros, 10, 12 e chegando até 30. Então de 1 a 30 metros, vários produtos. Então a gente tem um espectro um pouco maior que o da Digital Globe. E o modelo é, em todos os casos, o MDT ou o MDS. Aí alguns exemplos. Primeiro o World o MDS. E a gente consegue ver aí algumas feições do terreno presentes. No caso ali parece que alguns prédios, algumas coisas assim, muro, eu não consigo identificar assim, mas a gente consegue ver que são modelos, que são elementos da superfície, né? Não do terreno, também do terreno, mas em alguns casos da superfície. E o outro produto é o Elevation 10, que já é o MDT. Aí no caso a representação de uma ilha. E a gente também consegue, como é o MDT, sem a representação de elementos que possa interferir no modelo final. Aí outra aplicação que é muito, muito utilizada, que é a utilização do modelo com a imagem de satélite sobreposta. No caso ali, o World tem, que é o MDT, nos dois casos, né? O World tem com uma imagem de satélite. No caso ali, são 2 exemplos da Cordilheira dos Andes, no Chile. Nesse primeiro caso, na cidade de Santiago, no Chile, e outro na Cordilheira dos Andes. E a gente, que é uma aplicação também muito interessante, que a gente consegue ver os elementos, além dos altimétricos, né, os presentes na imagem. E agora eu vou mostrar um estudo de caso para vocês, que foi publicado aí no simpósio
no Simpósio Brasileiro de Sensoramento Remoto, realizado em 2005, em João Pessoa, na Paraíba, em que eu sou o autor com outras pessoas. Que foi o estudo chamado da aplicação do modelo digital de terreno, MDT, Advanced Elevation Series, AES, em parte do município de Formosa, Goiás. Aí a localização do município de Formosa, que está bem próximo a Brasília, aproximadamente 1h30 de Brasília, mas já fora do Distrito Federal, em Goiás, e as etapas do trabalho. Aí, resumidamente, trabalho de campo com a coleta dos GCPs, com aparelhos GPS e GNSS de precisão, o processamento desses pontos, né? Posteriormente, processamento digital de imagens, a validação do MDT e geração de bases cartográficas, nessa área em vermelho. Então aí a gente tem uma imagem de satélite, a imagem de satélite WorldView 2, e à direita, nesses dois casos, as curvas de nível geradas a partir do modelo AES. Então a gente nota que as curvas de nível, né, com a equidistância de 2 metros, representando o terreno aí com grande qualidade. E notem que duas situações. Na região de mata, ele não representa, né, a mata, representa o solo. E em alguns morros residuais, um pouco à esquerda da imagem, ele representou esses morros. Então, esses filtros que a gente utiliza, esses também são utilizados pela operadora, a gente consegue representar bem e identificar onde é um morro residual, nesse caso, e onde é mata, formações vegetacionais. Ali um exemplo do modelo, com um mapa ipsométrico na representação do modelo. A gente nota que não tem, como no exemplo anterior, nas curvas de nível, que não representaram ali a vegetação, nesse modelo também. A gente não nota que em muitas propriedades rurais as vegetações elas são quadradas, né? A propriedade rural deixa uma reserva legal, por exemplo, quadrada. Ali a gente não tem nenhum desse caso. E os mesmos morros testemunhos ali representados. E à direita, esses dois pontos em vermelho, que são os pontos de controle coletados em campo com as curvas de nível, com equidistância de 2 metros. Agora eu vou deixar a apresentação e o Christian ele vai falar sobre o aerolevantamento de baixo custo. Obrigado. Bom, gente, retorno aqui, né, para falar um pouco de aerolevantamento de baixo custo, porque é uma tecnologia que a gente está trazendo aqui para o Brasil, né, ela é consolidada hoje na Austrália e nos Estados Unidos. E a gente gostaria de falar um pouco dela também como possibilidade de geração de modelos de terreno, modelos de superfície, e também para uso relacionado à própria cartografia, ao próprio mapeamento cadastral, já que a gente consegue altíssima resolução com esse tipo de solução. Só que antes eu vou tentar falar um pouco dessa nova tecnologia, obviamente, mas conceituando algumas coisas relacionadas aos produtos que ela gera. Primeiramente, é uma ilustração antiga, né, que eu coloco aqui justamente para gerar um pouco essa reflexão, que o homem já tem mais de 100 anos que ele busca a observação da Terra, né, e a utilização do que tinha à época de tecnologia, que seria utilizada aí, era uma câmera acoplada a uma ave, né, um pombo, no caso, para você conseguir ter a dimensão da Terra, conseguir ter o olhar espacial, o olhar por cima, né, para as diversas análises. Hoje em dia isso está bem consolidado, a gente está
está justamente mostrando aí novas técnicas, né, que o Lucas falou sobre a obtenção de modelos, obtenção de imagens, né, a partir de sensores orbitais e, no caso agora, sensores aerotransportados. O aerolevantamento é o conjunto de operações para obtenção de informações da parte terrestre, aérea ou marítima do território nacional por meio de sensores instalados em plataforma aérea, complementadas pelo registro e análise dos dados colhidos utilizando recursos da própria plataforma ou de estação localizada à distância. Nada mais é que você acoplar, que você adaptar uma câmera fotográfica a uma aeronave e aí conseguir obter fotografias aéreas, obter informações do território a partir dessa câmera, a partir das funcionalidades que ela oferece, né? Basicamente seria esse o conceito. A aerofotogrametria ela surge dentro de um conceito um pouco mais específico, né? Que nada mais é do que a ciência que permite executar medições precisas utilizando essas fotografias aéreas. Tem finalidade de determinar a forma, dimensão, posição dos objetos contidos numa fotografia através de medidas efetuadas sobre a mesma. Então, assim, a aerofotogrametria são as fotografias aéreas que estão georreferenciadas, ou seja, elas se localizam no espaço e, ao mesmo tempo, elas são passíveis de você conseguir extrair informações métricas daquele território, daquela área em que ela foi tirada, né? Surge aí o conceito de estereoscopia, que é uma técnica usada para obter informações do espaço tridimensional através da análise de duas imagens obtidas em pontos diferentes. É interessante que quando você tem duas fotografias, duas ou três, ou até mais, dependendo da aplicação, fotografias que têm um certo nível de sobreposição e tirado em dois ângulos diferentes, você consegue gerar essa estereoscopia. Isso também é válido para as imagens de satélite. O princípio é o mesmo. A diferença é que um está no sensor orbital, o outro está no sensor. É um sensor que está acoplado numa aeronave, é um aerotransportado. Mas nada mais é do que você ter aí, no caso, observem aí à direita, essas três fotos, né? Por exemplo, você faz você usa essa sobreposição de fotografias, alinhando pontos, e essas fotografias têm angulações diferentes, utilizando, obviamente, softwares de processamento de imagens ou processamento de fotografias, e aí você consegue ter justamente a dimensão tridimensional do seu ambiente, né? Você consegue extrair os modelos digitais de terreno, os modelos digitais de superfície a partir dessa técnica. E aí, a partir de então, extrair curvas de nível que podem ser utilizadas aí para o projeto de engenharia que geralmente são utilizados, né? Uma outra tecnologia também já bem consolidada no mercado é o LiDAR, que é o Light Detection and Ranging. É uma tecnologia ótica de sensoriamento remoto que mede propriedades da luz refletida de modo a obter nuvens de pontos tridimensionais, cloud points, que contém diversas informações como coordenadas x, y, z, que vai te dar justamente a tridimensionalidade. O LiDAR nada mais é um laser, né, são os pulsos de laser que são emitidos pela câmera, né, por esse equipamento, e ele bate na superfície e retorna num tempo e já calcula aí a altitude, a altimetria do local, a altura, né, com relação ao terreno e com relação à vegetação ou a uma edificação, e aí você consegue, através dessa técnica, obter o modelo digital de terreno, né? Aí só um exemplo, né, de uma câmera. Observe que você precisa adaptar uma aeronave para receber todo esse equipamento. Ou seja, você compra a aeronave, você fura a aeronave, né, no chão, adapta o equipamento e, obviamente, você tem que ter toda uma homologação, todo um registro junto à ANAC, né, para eles aprovarem a aeronave para esse tipo de levantamento. Bem didaticamente, estou tentando explicar aqui como é que funciona, né, esse levantamento. Nada mais é do que a aeronave com o equipamento LiDAR. Ela pode ter o equipamento LiDAR e ela pode ter a câmera fotográfica na mesma aeronave, e aí você poder fazer os dois trabalhos utilizando a fotografia aérea
e é utilizando o laser scanner, que é o LiDAR, para a obtenção dos produtos da superfície terrestre. Daí mais uma ilustração, observe à direita que você tem a nuvem de pontos, que vai te dar aí justamente essa ideia da vegetação, né, digamos assim, da densidade vegetacional sobre o terreno. Aí você consegue fazer diversos levantamentos, não só a topografia do terreno, mas também de repente um estudo de biomassa, dentre outras aplicações. Aí também um outro exemplo, né, à esquerda a nuvem de pontos já numa perspectiva tridimensional, né, e à direita justamente a nuvem de pontos, são os pontos, né, os pulsos que o laser emite e que tem a resposta, e aí você tem a ideia de como que é esse desenho, né, de como é adquirido esse tipo de produto. Né? Aí mais um exemplo, né, a gente observa que o Lucas falou, né, no início da palestra, um modelo digital de terreno e de superfície. Né? Observe que o terreno ele vai te dar justamente vai te dar o terreno, né? E a superfície, no caso ali, ele vai te dar a vegetação. Nesse perfil a gente observa que realmente é um solo exposto, né, sem nenhuma interferência de vegetação, no caso para a retirada da fotografia aérea. Também mais um exemplo, né, o Lucas também exemplificou, utilizado por imagem de satélite, que eu estou utilizando o LiDAR, a tecnologia de LiDAR, né, observa o modelo digital de superfície, onde se observa a textura das edificações, e o modelo digital de terreno, que já desconsidera as edificações e te dá justamente a terraplanagem, aí, no caso desse parque industrial que está ilustrado aí. Outra possibilidade de se obter modelos digitais de terreno são através dos VANTs. Os VANTs, os drones, hoje em dia estão sendo muito utilizados, estão se popularizando a cada dia. Né? Mas a gente tem que tomar algum cuidado, porque é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, ela não está tão consolidada. Apesar de que já existem equipamentos muito avançados. Eu estive numa feira em julho agora, do pessoal do Mundo Geo, e pude observar o avanço a cada dia maior com relação ao uso desse tipo de tecnologia. Alguns VANTs, né, mais avançados, eles geram estereoscopia da sua... Eles vão tirar essas fotografias com sobreposição de 60% em cada foto, com possibilidade, né, de gerar essa estereoscopia. Eles já vêm equipados com GPS de alta precisão, e aí vocês conseguem extrair informações de terreno e de superfície utilizando fotos aéreas a partir de VANT. O VANT tem algumas limitações, algumas restrições que a ANAC ainda não regulamentou. Eu estou falando hoje no dia 11 de julho, né, então não teve essa regulamentação ainda. E também a questão da limitação territorial, ele não consegue atingir grandes áreas, a autonomia ainda é um pouco restrita, apesar de que eu vi aeronaves já com tecnologia de se conseguir, com autonomia já de se conseguir fazer um levantamento de 50 km² em um voo, quer dizer, isso já é um grande avanço. Né? Então, também é uma tecnologia que a TecTerra tem buscado também parcerias para oferecer os produtos no mercado. Agora, trazendo para a realidade da TecTerra também, a gente tem atuado, né, utilizando o que a gente está chamando aerolevantamento de baixo custo. Por que é de baixo custo? Observem que a gente está tratando de um acoplamento de uma câmera fotográfica de forma simples e rápida em trem de pouso de uma aeronave. Ou seja, toda aquela parafernália de você precisa de adaptar uma aeronave para receber uma câmera fotográfica, fazer toda a homologação dela junto à ANAC, todo o registro, toda a aprovação, que é um processo caro, é um processo burocrático. A gente está utilizando uma câmera que possui uma precisão similar, né? Porém ela é de fácil operação. Eu não preciso necessariamente ter uma aeronave, eu não preciso sustentar uma aeronave em um hangar, né? em um aeroporto, nem pagar salário de piloto, nem nada. Surgiu a demanda de um projeto, eu tenho os cases que transportam essa câmera, né? Surgiu uma demanda de projeto, seja na região norte, região sul,
Nordeste, Sudeste, enfim, Centro-Oeste, eu pego a mala, eu pego o case, viajo, alugo uma aeronave no aeródromo mais próximo, no aeroporto mais próximo, e executo o projeto. Tudo isso, evidentemente, com aprovação, Ministério da Defesa, enfim. Porém, é de fácil operação, né? E ela possui um sistema inercial que equilibra, né? Em qualquer oscilação da aeronave, ele consegue fazer essa correção automaticamente. O processamento dessas imagens, dessas fotos, né, é praticamente automático. Então, eles já saem da câmera semi-processadas. É você fazer você refinar esse processamento, fazer alguma correção ou outra e entregar para o cliente, para o projeto, né? Então, aí é só para ilustrar que observem que realmente é algo simplificado. É uma tecnologia nova, estamos trazendo para o Brasil hoje, e também gera estereoscopia, também gera modelo digital de terreno, também gera modelo digital de superfície. Também pode ser utilizado helicóptero, né, para a realização do projeto, né? Vai depender muito do aeródromo, vai depender muito da aplicação, da resolução que se quer, da altura, altitude, né, de voo, enfim. São essas variáveis que têm que ser consideradas para as aplicações. As etapas para esse tipo de projeto, para esse tipo de demanda, são o seguinte: se a gente faz a realização do voo, né, o voo faz a aquisição dessas fotos, né, a câmera faz a aquisição dos fotogramas individuais, com essa sobreposição que eu havia falado, 60%. A geração dos mosaicos ortoretificados sobre modelos digitais de elevação, então a gente utiliza de repente modelos digitais extra para fazer a ortoretificação e fazer o mosaico. Ou você pode mesmo extrair os modelos digitais de superfície a partir das fotografias aéreas. É necessário algum ponto de controle em campo, pouco, muito pouco mesmo, nem se compara à topografia convencional, obviamente, e nem com sensoriamento remoto, deixando claro que depende muito da aplicação e da precisão que se necessita. Os produtos gerados possuem as seguintes especificações: a gente pode chegar até 10 centímetros de resolução espacial, né? São 4 bandas, temos o infravermelho próximo, muito utilizado, por exemplo, para agricultura de precisão e para silvicultura, e é uma câmera, né, digital, né, com GPS de alta precisão e um sistema inercial, o IMU. Alguns exemplos, né, de geração de modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno utilizando a câmera. Deixando claro, gente, que o modelo digital de terreno, como o Lucas falou, ele vai necessitar talvez de um controle de campo maior, talvez de algoritmos mais sofisticados no software. Não é tão simples assim, não é automático. Então, a priori, automaticamente, de forma simples e rápida, um modelo digital de superfície é gerado. Perfeito. Queremos extrair um modelo digital de terreno. Existe todo um processo por trás para se chegar a esse modelo digital de terreno, e às vezes, dependendo da região, nem sempre você consegue a mesma precisão. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de promessas, esse tipo de produto oriundo de imagens de satélite ou mesmo de sensores orbitais, de fotografias aéreas ou mesmo de sensores orbitais. Alguns exemplos, né, que a gente pode chegar aí em análise do território, no caso aí uma área urbanizada, né? O infravermelho próximo, como disse, utilizado muito em silvicultura, muito em estudos de vegetação, até mesmo agricultura de precisão. E alguns exemplos, né, do nível de visualização que você consegue com esse aerolevantamento. A gente pode falar que concorre às melhores práticas, às práticas mais avançadas de fotografias aéreas, aquelas que já estão consolidadas no mercado. E temos aí um modelo digital de terreno também gerado a partir dessa tecnologia, e aí um centro industrial também que você pode mapear, monitorar a obra, enfim, tem várias aplicações desse aerolevantamento. Agora eu vou chamar de volta aqui o Lucas para a gente debater algumas perguntas frequentes. A ideia é justamente a gente
a gente criar aqui um debatezinho, um pequeno debate com cases reais relacionados à geração de modelos, relacionados à geração de modelos de superfície ou de terreno utilizando sensores orbitais ou mesmo aerolevantamento ou até mesmo topografia convencional, se for o caso. Então, a primeira pergunta: é possível obter MDS e MDT sem apoio de campo? Desses apoios de campo são utilizados aparelhos GPS, GNSS geodésico ou estação total? Eu gostaria até que o Lucas falasse um pouco até mais a especialidade dele. Então, Christian, respondendo a primeira pergunta, se é possível obter um MDS e MDT sem apoio de campo? É possível. Isso tudo depende do modelo que vai ser utilizado. Por exemplo, o AES, o produto mapping, que a gente chega até 8 metros de resolução espacial. Não é necessário apoio de campo, mas ele tem 8 metros de resolução espacial. Você perde na precisão do seu modelo. Na precisão do modelo e na própria resolução mesmo. Agora, o produto, o VHP, que tem 2 metros de resolução espacial, é necessário apoio de campo, sim. É obrigatório. Não tem como gerar esse modelo de 2 metros. Sem o apoio de campo. Apoio de campo. E o número de pontos de controle depende muito da precisão também. Sim. Chegar do terreno, talvez. Por exemplo, em região amazônica, em região com grande declividade, terreno montanhoso, é preciso mais pontos, sim. Mais pontos, né? E se nos apoios de campo são utilizados aparelhos GPS, GNSS geodésico ou estação total. São utilizados GPS, GNSS geodésico. Por quê? Porque é necessário que as informações elas estejam georreferenciadas. Né? E o que a estação total ela não dá. A estação total por si só, somente unindo a estação total com outros dados. Mas no caso a gente utiliza o GPS, GNSS geodésico em pontos que a gente consegue ver na imagem de satélite depois, como residências, casas, esquinas de rua, pontos que a gente vai conseguir ver depois. Pontos notáveis. Justamente. Próximo. Minha área de trabalho consiste em um município. Utilizo o SRTM, produtos orbitais satélites ou aerolevantamento de baixo custo. Também depende da escala, né? Depende da escala, isso. Depende da escala. Por exemplo, nessa imagem ali do SRTM, é o alinhamento da Serra do Curral com a depressão de Belo Horizonte. Se a gente for trabalhar nessa escala e não precisar de grandes níveis de detalhes, a gente pode trabalhar com SRTM. Ou, no caso, até um município, mas pode ser uma grande bacia hidrográfica. Isso. E aí você trabalha numa dimensão territorial um pouco maior, enfim, para fazer talvez um estudo mais amplo, né? um trabalho mais que não exige tanta precisão. Sim. Né? Agora, por exemplo, se a gente for trabalhar com cadastro multifinalitário dentro da cidade, dentro da sede, quer dizer, o prefeito, a prefeitura, ela quer atualizar o cadastro dela, ela quer fiscalizar invasões, ela quer verificar quem construiu, quem não construiu, utilizando digamos assim, ou fotografia aérea ou imagem de satélite. O que pode ser recomendado para esse tipo? Nós não estamos falando de terreno e nem de superfície, mas de repente de um cadastro que você tenha que ter dentro da sua cidade. Né? Aí no caso já são, né, os sensores, os orbitais e os aerotransportados, que eles já conseguem um nível de detalhe melhor, um nível de detalhe muito maior do que do SRTM, por exemplo. Em questão das imagens do visível, né? Se a gente for trabalhar com sensores orbitais, o satélite WorldView 3 pode chegar aí até 30 centímetros de resolução espacial. Sim, aí você já chega ao nível cadastral. Já chega ao nível cadastral. O aerolevantamento, até 10 centímetros, né? Sim, aproximadamente, dependendo da altura do voo. Isso. Então, a gente já tem um nível... E até na geração da estereoscopia e dos modelos digitais de superfície, você consegue ter uma visão melhor de arruamento, né? de morros, de áreas de risco. Né? Então, isso vai depender muito da escala e do nível de detalhes que você deseja trabalhar. Perfeito.
Possui diversas áreas próximas que distam 20 km uma das outras e não são contíguas. Qual o melhor produto para o meu caso? Esse é um caso que, às vezes, o empreendedor, ou ele tem dois empreendimentos próximos, no caso ali, no nosso exemplo, 20 km um do outro. Vamos considerar isso como próximo, né? Esse é um caso clássico. Que não é contíguo. É outro caso também de direitos minerários da NPM. Às vezes o cara tem vários direitos minerários e um a cada localização. Justamente. E ele quer, de repente, precisa de uma topografia, de um modelo de terreno, até mesmo de uma visualização da sua área de pesquisa. E aí pode ser utilizado qualquer uma das opções, né? Depende muito, né? 20 quilômetros é próximo, né? Para a imagem de satélite. A imagem de satélite ela tem uma amplitude maior de aquisição. E também tem a área mínima, né? Em alguns casos, dependendo do produto, existe a área mínima. A área mínima exigida pelo operador. Mas se você considerar, se existir imagem de acervo, por exemplo, a área mínima são 25 km². De repente, uma área mínima já pode englobar duas áreas, né? Ou uma área e meia, e aí você consegue gerar um polígono para que o custo reduza. Né? Por exemplo, para 25 km para imagens do visível, né? E 100 km para os modelos. Para os modelos de 100 km². É a área mínima das operadoras. Então essas duas áreas próximas que distam 20 km das outras, elas podem perfeitamente estar nesses 100 km², dependendo do formato, etc. Também com fotografia aérea é possível. Sim. Por exemplo, se você está numa época com muita nebulosidade, às vezes para você fazer utilizar a imagem de satélite, você pode ter interferência visual de nuvens e pode atrapalhar também na geração do seu modelo de superfície. Sim. Então você pode de repente utilizar o aerolevantamento, né, voando abaixo das nuvens, conseguindo uma resolução maior, fazendo um planejamento de voo diferenciado, enfim, tem toda uma variável a se estudar. Né? Às vezes o cliente está com pressa, né, precisa daquele produto rapidamente, a gente já está com a câmera aqui, é só realmente fazer o voo. A gente, por exemplo, no período seco, né, na região sudeste, que é aproximadamente de abril até setembro, outubro, existe a grande janela atmosférica para imaginamento de satélite. De fato, é muito bom mesmo aproveitar isso. Agora, de outubro até março, abril, na região sudeste, no caso, é o período chuvoso. E o período chuvoso pressupõe nuvens, né? E o satélite, como o Christian falou, existe essa limitação dos satélites. Os satélites eles imageiam a nuvem, mas às vezes aquela nuvem está em cima da área do cliente. E não só a nuvem, às vezes está a nuvem e a sombra da nuvem, que você já perde dado ali, informação. Então, nesse caso, a solução poderia ser o aerolevantamento. É claro, se você tiver muita nuvem, nem aerolevantamento resolve, né? Então é uma questão mesmo de se estudar as melhores opções. Justamente. Possui duas áreas de trabalho com distância de 5 km uma das outras que medem 30 km² cada. Qual o melhor produto para o meu caso? Aí também, né? No outro exemplo, a gente tinha 20 km², duas áreas com 20 km de distância. A distância maior. Agora, nesse caso, são 5 km. 5 km é para imagem e para levantamento são distâncias pequenas. Mas ali são áreas relativamente grandes, 30 km². Já são áreas grandes. Então, assim, vamos considerar duas áreas de 30, a gente tem 60 km² no mínimo. Né? No mínimo. Com esses 5 km, eu não sei de cabeça, mas ele ia ir para... talvez uns 70, 80 km². Isso aí encaixa perfeitamente na área mínima que as operadoras dos satélites exigem. Exatamente. Para produtos AES. Sim. Né? E também deixar claro uma coisa, mesmo sendo aerolevantamento de baixo custo, vamos comparar as duas em termos de preço, o AES ele tem ali, se você tiver os 100 km², ele vai gerar um produto, vai ser todo um trabalho do custo dessas imagens e também do custo de processamento e geração do modelo, e também tem campo, né, para coletar pontos de controle. No caso do aerolevantamento, a gente pode considerar que 80 km² é uma área pequena, que pode não viabilizar em função da mobilização, em função da logística.
Independente se é 80 ou se é 500 km², eu tenho que levantar o voo, eu tenho que contratar piloto, eu tenho que alugar aeronave. Então é uma questão mesmo de estudar, de se avaliar. Não que não é viável, mas é uma questão que se tem que se avaliar, a questão de custo, né? Então, essa é um comparativo interessante. E também a questão, 80 km² aproximadamente, é uma área pequena para aerolevantamento. Sim. E é uma área, vamos falar, corriqueira para imagem de satélite. É muito comum. Muito comum. Muito comum. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente tiver uma área de 80 km, a área mínima vai para 100 km². Isso. O que vai acontecer? O prazo de execução desse projeto é um prazo grande, vamos falar assim. Por quê? Tem mobilização de campo, tem envio desses pontos de campo à operadora, tem todo o processamento, todos os filtros, né, que eu citei lá anteriormente. É um prazo grande. Com aerolevantamento, não, o prazo vai ser muito menor. Vai ser menor. Você pode de repente, igual o Lucas falou, em época de chuva, ter problema de nuvem e sua imagem nunca, sua cena, né, nunca ser adquirida pela operadora, né, por causa dessa dificuldade. Então, se existe uma urgência na execução daquele projeto, é possível. O que é interessante colocar na balança, né, ver o custo-benefício e ver se vale o aerolevantamento nesse caso. Possuo 2 áreas de trabalho com distância de 5 km uma das outras e que medem 30 km². É a mesma pergunta da anterior, e aqui é só um quadro comparativo, para a gente verificar, por exemplo, quando a gente pensa em resolução espacial, o produto AES é 30 centímetros, e o aerolevantamento a gente pode chegar até 10 centímetros. Então, de repente, você tem a necessidade de ter uma resolução mais apurada, mapear, de repente, torres de linha de transmissão, por exemplo. De repente é mais interessante utilizar o aerolevantamento, porque você vai conseguir ver as torres, né, numa fotografia aérea. Até 30 centímetros, dependendo da área ou da angulação, você também consegue enxergar várias coisas interessantes. Então vai depender muito da aplicação. A escala máxima de trabalho é 1 para 1180, 1 para 1890, desculpem, e outro 1 para 500. Então já é muito mais, digamos, conseguir uma escala muito maior com aerolevantamento. A resolução do modelo... Isso no caso de trabalhar com as imagens, né? Isso, com as imagens. Exatamente. Aí abaixo, trabalhando com o modelo. Que o AES pode chegar até 2 metros e o levantamento a 50 centímetros. Isso. Com a escala de 1 para 5.000 no AES e 2.000 no levantamento. 1 para 5.000 seriam curvas de 2 metros. E 1 para 2.000 curvas de metro em metro. Curvas de metro em metro. Isso, exatamente. É o que está escrito aí na última linha aí da tabela. O que é recomendável para obter curvas de nível de metro em metro da minha propriedade rural que possui 130 hectares? Só esclarecendo, para nível de imagem de satélite ou mesmo aerolevantamento, 130 hectares é pequeno. Então, o que você acha? 130 hectares é uma área pequena, como o Christian falou, para trabalhar para esse tipo de levantamento orbital ou aerotransportado. Isso. De geotecnologias, né? 130 hectares a gente está terra está aqui em Belo Horizonte. As propriedades rurais aqui próximas a Belo Horizonte, em 2 horas daqui, 1 hora e meia de Belo Horizonte, uma propriedade de 130 hectares é uma propriedade grande. Mas se a gente for trabalhar, é uma propriedade grande, mas para geotecnologias isso é muito pequeno. Se considerar sensor orbital ou aerotransportado, não viabiliza, dependendo da aplicação, obviamente. Você quer um modelo digital de terreno com nível de precisão bom e tal, tudo bem, o AES pode atender em alguns momentos. Só que você vai ter que comprar 100 km², ou seja, quase 10 vezes, 7 a 8 vezes mais do tamanho da sua área. Mais até, né, Lucas? Você chega a 70 vezes o tamanho da sua área. A gente está tão acostumado a trabalhar em áreas grandes. Que a gente tem para hectare, só para georreferenciamento de imóveis rurais. Então a gente tem que mudar a chavinha no centro. Então 130 hectares, o aerolevantamento, como eu falei, você pode inviabilizar em função da mobilização. Né? Mas de repente, se tiver 5 ou 6
fazendas a se fazer, próximas, um aerolevantamento pode ser uma solução. Entra naquela pergunta anterior, né? Exatamente. São as pequenas áreas próximas. Aí você pode utilizar esse tipo de coisa. Agora, para esse caso em específico, 130 hectares, a gente tem a topografia convencional, né? Ou então o VANT, que é a tecnologia que está sendo desenvolvida, sendo aperfeiçoada a cada dia. Como eu falei, eu fui no evento em São Paulo sobre VANTs e drones, e a gente tem equipamentos lá que em 130 hectares o cara faz em 2 horas de voo, e aí você consegue gerar todo o trabalho de geração de modelo através de fotografias aéreas oriundas de VANTs, né? Quando utiliza a topografia convencional, você citou, tem até a foto da estação total ali, a gente vai ter um produto, vai ser no terreno, né? Vai ser um MDT. Já com o VANT, até do que a gente tem visto, né? Não são todas as câmeras que têm a capacidade de gerar essa estereoscopia e gerar os modelos. E o que se tem gerado são os MDS. Ah, sim, é verdade. Então, para gerar o MDT depois, será necessário um apoio de campo com GPS geodésico, para depois realizar essa filtragem, né? Realizar essa edição e chegar no terreno. Aí entra na pergunta, por exemplo, se o MDS ele te atende? Não sei, pode ser que sim. Pode ser que é só pastagem, só pastagem, só fazenda? Propriedade é só pastagem? Tudo bem. Agora, se tem muita mata e você precisa do MDT, precisa do terreno, precisa do terreno, e existe apoio de campo, com profissionais em campo, né? Tem todos os custos envolvidos. Exatamente. Aí a gente vai pro convencional. Convencional. Nesse caso, essa área de 130 hectares. Então cada caso é um caso, né? Por isso que é interessante quando a gente está falando aqui de uma forma técnica, mas se pensar em termos de solução, quando alguém procura a gente, é muito mais interessante a gente entender o problema da pessoa e aí estudar qual que é a melhor aplicação, qual que é a melhor solução para aquele problema, considerando custo, considerando precisão, considerando alocação de mão de obra. Então a gente faz toda a distância de grandes centros, então a gente faz todo esse estudo junto ao cliente para avaliar qual que é a melhor solução para ele. Não é simplesmente, eu quero a foto daqui da minha propriedade. Não, para quê? Né? Qual que é a aplicação que você vai usar naquilo? Né? Você precisa de topografia? Preciso. Qual é a precisão? Então aí a gente busca a melhor composição de tecnologias, de geotecnologias, para atender aquele projeto, né? Sim. Os VANTs ou drones também geram MDS. Eles geram MDS ou MDT? Quais as limitações se compararmos com o aerolevantamento de baixo custo e com os produtos orbitais? São 3 perguntas, né? Os VANTs ou drones geram MDS, né? Depende, no caso, MDTs ou MDS. Perdão, você deve editar isso aí. Eles geram MDS. No caso, até como eu falei na outra pergunta, como eu respondi na outra pergunta, gera MDS. Para chegar no nível do terreno, algum apoio de campo. Apoio de campo, um algoritmo mais sofisticado de um software, todo um trabalho de refinamento, né, que tem que ser feito. E quais são as limitações, né, se a gente comparar o levantamento de baixo custo com o VANT e os produtos orbitais? O aerolevantamento de baixo custo, a limitação mesmo é essa mobilização que você tem que ter. No caso dessa câmera que a gente está trazendo, é a mobilização mesmo. São poucas as limitações. Evidentemente que o clima, na hora de você levantar um voo, vai influenciar, né? Se tem muita névoa, se tem muita nuvem, se está chovendo, se não está. Então isso também é uma restrição. Também isso é restrição para a aquisição de imagem de satélite, que o VANT nem se fala, né? Que o VANT ele tem uma instabilidade maior no voo, né? Agora, o aerolevantamento tem essas restrições também. Com relação ao VANT, eu acho que a autonomia ainda é um desafio. O desafio é a autonomia do VANT para você percorrer grandes áreas, né? Apesar de ser fácil de carregar, né? de deslocar, também a mobilização é baixa, não é tão grande. Mas você tem essas restrições de
de autonomia. Outra restrição do VANT é que numa tomada de uma área, por exemplo, de 130 hectares, ele vai gerar centenas de fotos. Então imagina você mosaicar e processar essas centenas de fotos utilizando software, Então assim, é muito trabalhoso, é muito... enfim. Mas existem já hoje tecnologia para conseguir minimizar esse impacto, né, de quantidade de trabalho. E o sensor orbital, a gente já falou das restrições dele, que é a questão de nebulosidade, é uma restrição. No mais de restrição de sensor orbital é mesmo... não tem mais, né? Acho que é mais porque está tão avançada a tecnologia de sensor orbital. Para você ter uma ideia, imagem de satélite, o Landsat, né? Foi o primeiro, um dos primeiros, ou o Spot. Tem 30 anos já que estão sendo desenvolvidas tecnologias e está muito bem consolidado também. Sim. Como o Christian falou sobre uma limitação grande ainda dos VANTs, drones, né? Mais um VANT. A grande limitação é a aquisição, né? O tempo a área, o tamanho da área, autonomia, né? Autonomia, né? O Christian colocou o termo autonomia, o termo interessante, autonomia. Então, por que essa autonomia? O tempo de voo, né? Tempo de voo. O tempo de recarga da bateria. Então, a maioria desses produtos, eles não conseguem imaginar grandes áreas em pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, é tudo colocar na balança e ver o melhor custo-benefício. Exatamente. Bom, gente, primeiro agradecer novamente, né, ao Marcelo Martinez aí pelo convite. A gente está expondo aqui o que a gente mais trabalha hoje no dia a dia, que são essas geotecnologias, sensores remotos, aerolevantamento de baixo custo, até VANTs mesmo a gente tem buscado aperfeiçoar nessas técnicas, né? Fora isso, a Tecterra está à disposição, né, através dos nossos contatos aí. Como eu disse, eu sou o Christian Vitorino, sou o Lucas Camargo. Tá os nossos contatos, inclusive com o celular, o WhatsApp é uma boa fonte de comunicação, e temos o Skype, além dos e-mails também. Sintam-se à vontade, qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão crítica, a gente está disposto aí a conversar com vocês. Um grande abraço, Lucas. Abraço. Agradeço aí ao Marcelo, né? Marcelo Martinez, nos convidou para o Conator. E é isso aí, obrigado. Estamos disponíveis para qualquer dúvida e para os próximos eventos. Grande abraço. Obrigado.